Depois de algum tempinho sem gravar vídeo, agora eu voltei com a continuação da nossa série sobre saboaria artesanal e hoje a gente vai ensinar você a como utilizar a calculadora CalcSoap e também uma prévia dos detalhes que você pode levar em consideração ao utilizar essa calculadora e macetes práticos durante a formulação no momento assim que a gente está utilizando a calculadora. Já deixo aqui avisado para você se inscrever nesse canal, para curtir. E também vou deixar o link aqui na partezinha de baixo do nosso e-book, que é Macetes Práticos, para você não errar mais na saboaria artesanal. E também que nós estamos com vaga em aberto ao curso online e ao vivo sobre saboaria artesanal, aprendendo a formular. Então fiquem agora com o vídeo, estou ensinando vocês aqui nesse vídeo a como formular e utilizar a nossa calculadora. Beijo! Bom, então eu vou explicar para vocês como é que funciona esse processo do cálculo na saboaria. Eu vou mostrar a calculadora que eu gosto muito de utilizar, que é a CalcSoap. Já testei outras calculadoras, eu não curti muito, tá? Essa calculadora, ela me dá uma visão bem geral de como que vai ficar o meu sabonete, no que eu tenho que mexer nas porcentagens dos óleos vegetais, no que eu consigo alterar e qual a propriedade. Ela me dá uma certa previsibilidade referente ao desenvolvimento. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É bem facinho de acessar. Deixa eu colocar aqui. É bem facinho de acessar. Eu vou colocar aqui no Cal, CalcSoap, tá? Essa terceira, aqui no meu aparece na terceira lista, tá? Se você não manja muito de inglês, né, eu sugiro que você traduza para o português. Pode ficar um pouco estranho, mas pelo menos facilita bastante o entendimento, tá? Bom, existem 7 itens aproximados aqui que você precisa preencher durante a formulação, tá? Essa calculadora parece um pouco confusa, mas você vai vendo ao longo do processo que ela é bem tranquila de trabalhar. O primeiro item, tá, que ela solicita aqui de informação é o tipo de lixívia. Bom, o que é a lixívia, né? A lixívia é a mistura da água com o hidróxido de sódio, tá? O resultado dessa mistura a gente chama de lixívia, tá? É ela que, em contato com as gorduras da nossa formulação, vai resultar o sabonete, ou então o sabão, né? O sabonete, ele é diferente de sabão, pode parecer tudo a mesma coisa, mas o sabonete é um produto que a gente usa na pele e o sabão é um produto domissanitário, ou seja, é utilizado para limpeza da casa, de roupa, enfim. Bom, aqui nós temos 3 itens. Nós temos o hidróxido de sódio, que está representado por NaOH. A gente tem o hidróxido de potássio, que é o KOH. E a gente tem uma solução de KOH, que é o KOH a 90%. Bom, eu sempre uso hidróxido de sódio, então eu sempre deixo marcadinho essa opção aqui em cima. Eu nunca fiz produtos com hidróxido de potássio, tá? Então, não sei como é que fica o resultado, não tenho... bom, nunca trabalhei com ele na parte de saboaria, então, como eu tenho domínio sobre hidróxido de sódio, então eu sempre trabalho com hidróxido de sódio. Bom, o segundo item que a planilha pede é o peso, né? O peso dos óleos. Ela te dá 3 opções. Ela te dá em libras, em onças e em gramas. Aqui no Brasil a gente usa gramas, né? Então, por exemplo, esse item aqui, geralmente, tá? Eu sempre faço 900 gramas de peso de óleo, tá? Ah, Carol, é o que vai dentro da minha forma, né? Lá no vídeo falando dos materiais, eu mostrei para vocês que eu gosto muito de utilizar a forma de silicone, né? Por quê? Porque ela é fácil de desenformar, ele se desmolda rápido, enfim. Só tem um ponto chato ali que é a questão da água. A impressão que eu tenho é que ela guarda um pouco mais de água, então ela precisa deixar um tempo mais secando, né? A barra ficar um tempo mais secando. Então, o que acontece? Nessa etapa aqui, é muito importante você prestar atenção que você está falando de peso dos óleos, você não está falando de peso da massa total. Então, você precisa entender o quanto de volume cabe na sua forma, certo? Porque aqui não está contando, nesse 900 gramas não está levando em consideração a água ainda, tá? Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo. Então, geralmente, né, como a minha forma, ela cabe mais ou menos 1,350 kg, eu gosto sempre de trabalhar com 900 gramas de óleos
no peso total. Bom, no terceiro item, a gente vai falar sobre a água. A água ela é um ponto, assim, super importante. Claro, não, né, não é, os óleos não são menos importantes que a água, mas precisa prestar muito atenção na concentração de água que a gente utiliza na formulação. A água é um fator determinante para muitas coisas dentro do sabonete, né, dentro da saboaria artesanal. Então, eu preciso entender que a minha água ela é um fator extremamente importante dentro da minha formulação. Ela não serve somente para dissolver o hidróxido de sódio, né? É uma reação, tem que pensar na formulação e na reação como um todo. Geralmente, tá? É indicado uma concentração aproximada de 30% de água sobre os óleos, tá? Então, mais que isso, já fica um pouco complicado. Sem contar ainda que a gente precisa levar em consideração que você nunca pode colocar a água de menos e nunca pode colocar a água de mais. Excesso de água aumenta a temperatura do sistema e aí eu tenho mais chance de formar rios de glicerina, principalmente quando eu estou trabalhando com dióxido de titânio, que é um tipo de pigmento, que lá para frente depois eu vou explicar. Ou então, a falta de água faz sobrar muito hidróxido de sódio na formulação e faz com que eu forme o carbonato de sódio, ou seja, o meu sabonete por cima acaba criando uma poeirinha de cor branca. Aquilo ali é o resultado do excesso de hidróxido de sódio com o oxigênio, formando o carbonato de sódio. Ele não tem mal nenhum para a pele, não faz mal nenhum, mas esteticamente fica muito estranho um sabonete daquele jeito ali, né? As pessoas sempre acabam associando a um fungo. Poxa, meu sabonete acabou fungando. Então, não faz mal nenhum aquilo ali, a gente já consegue até eliminar aquela fase ali com o álcool 70 ou então o álcool isopropílico, ele é solúvel, é bem tranquilo de corrigir, mas o fato de formar o carbonato de sódio sobre o sabonete me acende um alerta, ou seja, sobrou hidróxido de sódio na minha composição. Então, ou eu coloquei pouca água, ou eu pesei o meu hidróxido de sódio errado, ou a minha balança não estava calibrada. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, para a formulação, geralmente eu trabalho com 30% e já me atende, né, já atende as minhas expectativas. Bom, o quarto item é o super gordo aqui, ele está traduzido como super gordo, mas na verdade é o super fat. Geralmente a gente trabalha com ele de 5 a 8%, eu gosto de trabalhar com ele a 5%, e a função do super fat é o quê? Se eu faço uma formulação sem o super fat, significa que eu quero um sabonete ou um sabão que limpe 100%. Ou seja, eu não tenho o engorduramento na formulação, tá? Naquele meu sabonete ele não vai ter aquele engorduramento. O condicionamento e a persistência do produto na pele vai ser um pouco menor. Não sei se deu para entender. Mas a função, de fato, do Superfat é essa. É você doar excesso de engorduramento para o seu sabonete e que você não quer que essa gordura seja saponificada. Meu Deus, parece um rolo, né? Porque eu tô falando grego aqui. Mas, basicamente, é isso, tá, gente? Então, geralmente a gente usa 5% na nossa formulação, tá? Depois a gente tem o item fragrância. A fragrância é muito interessante você levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, quando a gente está falando de fragrância, você pode utilizar as essências, né? Que eu particularmente gosto das essências sem fitalato, tá? Não uso essência com fitalato, porque fitalato é complicado, tá? E você tem a opção de usar os óleos essenciais. É um pouco assim, é um tema bem polêmico falar dos óleos essenciais da saboaria artesanal, porque tem muita gente que fala que não, que eles são consumidos durante o processo e que eles acabam perdendo propriedade. Gente, assim, tá? Não, eles não perdem propriedade, tá? Mas você precisa colocar uma dosagem um tanto alta, tá? Por exemplo, se eu for fazer 1,350 kg, tá, de barra, né, de massa, de produto pronto, contando com a água, eu vou ter que colocar nessa composição de 3,5% a 4,5% só de óleos essenciais. Ou seja, 100% aí daria 45 gramas de óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais a gente precisa entender que são produtos extremamente caros, né? Não é assim o processo para fazer óleos essenciais requer muita grana, requer investimento, né? Você tem que ter uma roça aí de lavanda, você tem que ter uma roça de melaleuca, você tem que ter muita planta, você tem que ter um processo de extração muito apurado para tirar aquela quantidade de óleo e ter um rendimento legal ainda, enfim. Por isso que eles são caros mesmo. Então, a partir do momento que a gente coloca os óleos essenciais dentro do nosso sabonete, né, a gente tem um baita de um produto, né? A gente tem um produto maravilhoso, né? A gente tem relatos aqui de clientes que comentam assim, nossa,
A minha pele, depois que eu comecei a utilizar sabonete artesanal, ficou outra coisa. Sim, gente, eles têm propriedades, assim, bem legais, mas tem que saber fazer. Não é assim sair fazendo, né? Assim, por aí, misturando qualquer coisa, e não é assim que funciona. Então, os óleos essenciais, o que as pessoas precisam entender é que eles têm sim uma tolerância, eles têm sim uma quantidade permitida, alguns são extremamente tóxicos, então precisa na verdade, tomar esse cuidado, né? Não é assim, ir colocando, mas é de 3,5% a 4,5%, né? Tem que estudar bem profundamente as características dos óleos essenciais, e depois você tem a opção de fazer meio a meio, ou seja, metade de essência sem ftalato, tá? Que é bem legal, junto com metade de óleos essenciais. É o que eu faço nas minhas formulações, que dá um preço bem legal. E as propriedades é a mesma coisa, entendeu? Não perde propriedade nenhuma. E eu gosto. Precisa declarar lá na rotulagem que, olha, ele contém essência aromatizado com essências, né, de lavanda, de capim-limão e óleo essencial de lavanda ou óleo essencial de capim-limão, tá? Geralmente, então, aqui é de 3,5% a 4,5% se você for utilizar óleo essencial. E se você for utilizar essência sem ftalato, tá? Fica perto aqui de 35, que dá mais ou menos a mesma coisa, só que é muito mais em conta, né? Então aqui, a gente fica perto aqui de 35 gramas para 1 quilo de massa, tá? Bom, agora no item 5, a gente ele apresenta aqui mais ou menos um diagnóstico de como que o seu sabonete fica depois que você vai colocando as ceras, né? Aqui a gente tem a listinha de óleos, gorduras e ceras. Então você tem aqui uma lista que agora a gente vem para a parte da formulação em si. Essa parte da formulação, como já mencionado, né, no item anterior, é muito importante a gente entender as propriedades dos óleos vegetais, dos óleos essenciais, porque isso tudo acaba influenciando na nossa formulação. Sabonete artesanal, se você chegar aqui, existem imensas receitas, né, uma quantidade infinita de receitas na internet, porque realmente é um campo que ele te dá infinitas possibilidades. A gente nunca vai conseguir fazer a mesma fórmula, enfim, é muita combinação que você consegue fazer. A questão é que você precisa entender das propriedades. Não tem como eu chegar aqui e dizer, olha, para você fazer sabonete artesanal, você tem que colocar palma, você tem que colocar karité, você tem que colocar coco. Não é assim que funciona, tá? Depende o que o seu cliente procura, depende o que você quer ofertar com aquele produto, que propriedades você quer entregar para o seu cliente. Então, se eu quero um sabonete anti-acne, eu vou fazer palma, karité, manteiga de cacau, assim, e vou misturar? Não, entendeu? Então, quem sabe a gente consegue colocar um óleo vegetal de abacate, ou quem sabe um óleo essencial de melaleuca, ou quem sabe até mesmo um óleo vegetal de melaleuca, que é diferente, óleo vegetal de óleo essencial. Tudo é óleo vegetal, mas tem as suas diferenças. Então, assim, não, o que as pessoas precisam entender na hora de formular é o que eu quero entregar para o meu cliente. Qual é a solução que eu quero resolver no meu cliente. Não é simplesmente fazer assim, porque eu vou copiar lá de outra empresa, porque agora a moda é essa. Não, às vezes não é nem isso que o cliente está procurando. Às vezes não é nem isso que é a dor do cliente. Então, assim, quando a gente vai formular um produto, a gente precisa entender o que ele está procurando, o que o meu cliente, o que o meu avatar, o que o meu nicho está procurando. Beleza? Então, eu quero fazer um sabonete normal, tá? Eu não quero... ele vai ser um sabonete hidratante, eu não vou agregar propriedades nele. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é isso, tá? É uma formulação que simplesmente é para higienização corporal, tá? Eu vou colocar essência sem ftalato, de lavanda e capim-limão, tá? E a única função que eu quero é que ele seja um higienizante normal. Então, esse produto aqui ele não tem propriedades nenhuma, tá? Então, eu não vou... Apesar de que assim, a gente fala que não tem propriedade, mas como é produto vegetal, a gente sempre vai entregar alguma propriedade, tá? Então, vamos lá. Bom, existe, tá? Vou dar um macete para vocês. Existe, na saboaria artesanal, quando a gente está desenvolvendo sabonete, um trio, que é assim, esse trio, se você trabalhar com esse trio, você não terá problema. Você pode fugir desse trio? Pode. Você é livre para fazer o que você quiser na saboaria artesanal, né? Se você conhecer bem as propriedades dos óleos vegetais, você vai longe, vai muito. Então, o que acontece? Existe um trio, tá? Que eles, eu digo assim, são os melhores amigos, tá? Do sabonete. Que é a palma, o palmiste e o óleo de coco, tá? Estamos falando de óleos aqui, a gente não tá falando de manteiga. Manteiga, óleos e ceras têm comportamento extremamente diferente, tá? Carol, eu quero colocar cera de abelha no meu sabonete. Posso? Pode. Ele já não vai ser mais vegano, né? Você não pode alegar ser vegano, porque daí tem a questão das abelhinhas.
Mas você pode colocar. A questão é o seguinte, por exemplo, abrindo parênteses, se você, eu quero fazer com cera de abelha, qual que vai ser o comportamento da minha massa? As ceras, geralmente, elas têm um ponto de fusão extremamente elevado à temperatura ambiente, né? Por isso que são chamados de ceras, eles já não são manteigas, as manteigas já ficam no intermediário. O que acontece? Quando eu for fazer essa mistura, vai acontecer o quê? Vai acelerar bastante quem? O meu trace. O que é o trace? É o tempo que a massa leva para ganhar corpo. Então, tem massas que ganham corpo, né, assim, mais ou menos, que a gente chama de trace 1. Tem outros que já ganham corpo, né, médio, que é o trace 2, e tem umas massas que já ganham corpo bem violento, que é o trace 3, certo? E acima disso, daí, pronto, aí só... Aí assim, ó, se chegar a endurecer dentro da bacia, daí a gente tem que fazer um outro processo ali. Mas é por isso que eu digo que é importante a gente entender das propriedades dos óleos vegetais para não acontecer esse tipo de problema. Gente, os meus testes, tá? Eu já coalhei massa de sabonete, eu já separei fase, eu já comecei com uma cor e terminei com outra. Olha, quando eu comecei mesmo, mas é uma coisa assim, ó, que é fantástica. Tem vezes que você se planeja para fazer uma coisa e de repente, quando você tá vendo, tá saindo outra completamente diferente. E por isso que você tem que ter um caderninho. Esse caderninho, assim, eu digo que é um caderninho assim, pequenininho. Cara, anota tudo. Anota, 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 porque tudo é informação rica, assim. A gente criou aqui um e-book com macetes práticos para você não errar mais a saboreia. Porque o pessoal que está começando, o que acontece? Ele erra muito, né? A gente erra muito. E errar na saboreia é complicado, porque você perde dinheiro, você perde matéria-prima. Então, o começo, para tudo na vida, é muito difícil. Então, se eu já entro já com um e-book desse, para as pessoas que já estão caminhando, é muito mais tranquilo, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos parar de conversas e vamos começar. Então, eu falei dos trios, né? Que a gente tem a palma, o palmiste e o óleo de coco, tá? Então vamos lá. O óleo de palmiste traduzido, desculpa, o óleo de palma traduzido aqui nessa lista, eu procurei, e eu vou dar um procurar aqui, é o dendê, tá? O azeite de dendê. Eu vou colocar mais ou menos uma quantidade de 20%, tá? Porque aqui já é o que eu coloco aqui basicamente nos meus produtos. Então, eu vou continuar com ele. Depois a gente vai trabalhar com óleo de palmiste. O óleo de palmiste eu gosto de trabalhar aqui em torno de 15%, tá? Carol, de onde você está tirando essas quantidades? Tá? Essas quantidades a gente tem literatura científica, tem testes dizendo que, olha, o produto nessa concentração tem esse comportamento, o produto, né, na outra concentração tem outro comportamento. Mas, Carol, se eu quiser fazer um sabonete 100% óleo de palmiste, não vai dar certo. Por quê? O único produto que dá certo 100% com um único óleo só é o óleo de oliva, que a gente chama o sabonete de Castile. E ainda tem pessoas que acabam adicionando palma, palmiste e óleo de coco, tá? Que ainda mantém o trio, porém com uma concentração bem elevada de óleo de oliva. O que acontece? O óleo de oliva, ele é super versátil, ele é rico em ácido oleico, então ele é super versátil, ele consegue formar uma barra bem legal, tá? Ele dá espuma, dá condicionamento, dá dureza. É uma dureza que demora em torno de 4 meses. É uma barra, isso, poucas pessoas falam isso, né? Que demora mais ou menos 4 meses para ganhar aquela dureza legal. Então, assim, dá para fazer. O único, tá, que eu conheço e que eu acredito que as outras meninas que também estão na área conhecem é o óleo de oliva. Tá? O óleo de oliva, beleza. Mas, assim, por que trabalhar com óleo só? Você tem outros óleos, assim, que são riquíssimos em propriedades que podem oferecer mais opções, né? Atender mais necessidades. Então, não estou falando mal do óleo de oliva, mas a gente pode trabalhar e equilibrar e também ter uma fórmula com um custo bem bacana, que isso aí é bem importante. Então, o óleo de palmiste. Bom, falei para vocês do óleo de coco, né? O óleo de coco, ele funciona, aqui nessa tabela, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem 3 opções, tá? O que eu escolho para fazer é o óleo de coco fracionado, tá? Eu costumo colocar aqui 20%, depende muito, sabe? Tipo, 15, 20, 22, porque o óleo de coco, gente, ele tem um poder de limpeza muito forte. Então, assim, por isso que antigamente os nossos avós amavam fazer sabão de coco para lavar a roupa, porque na limpeza, ele é o carro-chefe, tá? O azeite de dendê limpa? Limpa. O óleo de palmiste limpa? Limpa. Perfeito. O óleo de coco também. O roux, beleza. Desculpa, o óleo de palmiste limpa? Beleza, perfeito. Todos os outros dois, sim, tá? Mas que o óleo de coco, ele tem essa particularidade na questão da limpeza, então a gente sempre coloca ele ali.
O azeite de dendê e o óleo de palmiste, eles são bem certeiros na dureza. E é verdade, tá? Por quê? Eu fiz alguns testes com óleo de manteiga de cupuaçu e manteiga de karité, sem nada de palma e sem nada de palmiste. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu sabonete, ele ficou maravilhoso, ficou com muitas propriedades, mas parece que faltava alguma coisa. Não sei. A espuma, ela fica muito, ela é muito curiosa, assim, sabe? Porque esses dois produtos, eles também ajudam na espuma. O óleo de coco não tanto, mas o azeite de dendê e o óleo de palmiste também ajudam. E aí, o que acontece? Eu percebia que a espuma, ela ficava cremosa, ela parecia um creme, parece que o produto se transformou num creme, assim. Maravilhoso para usar com cacau, eu fiz uma opção com cacau, então, assim, eu olhava aquela barra, dava vontade de comer, assim, sabe? Era uma delícia, a pele ficava outra coisa, né? Os efeitos antioxidantes ali do cacau em pó mesmo, né, gente? Não nada de imitação, vamos colocar aí achocolatado no sabonete. E aí, eu disse, não, tá faltando alguma coisa. Daí eu comecei a testar com essas opções e aí nossa, realmente eu me surpreendi. Bom, voltando para cá, né? Um outro produto que eu gosto muito de colocar e que me promove espuma, como é que eu vou dizer, espumas produtivas, espumas encorpadas, bolhas, eu digo bolhas bolhosas, né? Mas bolhas bem produtivas e bem estruturadas é o óleo de rícino. Gente, não tem para bater, tá? Esse carinha, ele é fera. E aqui na lista ele está chamado de óleo de castor, tá? Geralmente eu coloco 8%, porque eu gosto bastante dele. Bom, aí agora a gente vem, né, a gente vem agora com óleo de oliva, tá? Bom, se a gente for olhar esses quatro itens que tem aqui na tabela, a gente tá com um sabonete com propriedade limpante, né, com boa espuma e com uma dureza bem legal. Só que eu não tô com muita entrega de nutrição, assim, muita entrega de vitaminas, né? Eles têm vitaminas, né, mas eu quero dar uma incrementada nele. Então, vamos lá. Eu vou colocar o óleo de oliva, que aqui na tabela ele tá recebendo o nome de azeite. Azeite, né, gente? Deixa eu ver onde é que ele tá aqui, que eu não tô achando. Aqui, achei. Tá? O azeite. Eu vou colocar aqui uns 30%, tá? Que eu gosto bastante do óleo de oliva. E aí, depois, eu vou jogar aqui quem? O óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas, ele dá uma boa hidratação na pele, ele tem as vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina D. Óleo de amêndoas doce, eu vou colocar aqui 5%. Pronto. A gente vem aqui no item 7 e clica em calcular. Opa, está faltando alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui 32%. Ó, calcular receita. Fechou 100%. Então, a gente tem aqui 100% da receita, tá? Certinho as porcentagens. E a grama aqui, a gente tem 900 gramas de óleo. Óleo, eu ainda não estou falando de água. Calma aí, vou chegar lá na água. Se a gente voltar aqui no item 5, a gente vê qualidades do sabão e ácidos graxos, certo? Então, aqui a gente tem dureza, limpeza, eu não sei o que é doença, tá? Eu coloquei aqui no tradutor, então ele veio doença. Borbulhante a espuma, cremoso, cremoso, a cremosidade, né? Não é o seu cremoso. E o iodo, né? Que é um carinha que eu queria conversar sobre ele também. O iodo, gente, o iodo, assim, ele é muito engraçado. Às vezes o pessoal fala assim, o iodo e tal, mas o que é o iodo? Vamos lá. Bom, o iodo no sabonete, ele é um ponto que é bem interessante de ser observado. Por quê? Porque o iodo, existem alguns óleos vegetais que eles são ricos em iodo. Por exemplo, o óleo de soja e o óleo de milho, se eu não me engano. Esses óleos, eles são mais fáceis de rancificar por conta da presença do iodo, entende? Então, se esses óleos, eles estão em grande concentração ou estão presentes no meu sabonete, aí é que eu tenho que ficar mais ligada na parada ainda. Por quê? Eu preciso colocar quem na minha composição? Um antioxidante. Ou o óleo resina de alecrim ou a vitamina E. A vitamina E é cara. Eu gosto da vitamina E, tá? Adoro, porque daí já faz o dois em um ali, a coisa prática. Que é a ação antioxidante na minha barra, a ação antioxidante na minha pele e a nutrição da minha pele. Então, eu adoro a vitamina E oleosa, tá? O que acontece? O iodo, assim, se você usa o óleo de soja, né, o óleo de milho, uns 3 primeiros meses, seu sabonete, assim, nossa, fiz uma fórmula maravilhosa. Ótimo. Daqui uns 3 meses, não, acho que uns 5, 6 meses, você começa a observar na barra uns pontinhos amarelos, assim, tá nascendo alguma coisa na minha barra. Será que isso aqui é soda ash? Não, não é soda ash, tá? Soda ash é aquela poeirinha branca que se cria, que eu já falei, né, anteriormente. Então, assim, o iodo, gente, ele é importantíssimo para a gente ver a questão de oxidação. Então, assim, Carol, tu tá querendo dizer que nessa formulação aqui a gente não vai colocar antioxidante?
Não, tá? Toda fórmula de produtos que a gente trabalha com ceras, manteigas e óleos vegetais, ela precisa, porque a gordura, ela tem essa tendência de rancificar, ela rancifica mesmo, tá? Ela fica amarela, ela reage com oxigênio. Algumas são mais fáceis, que é o caso do óleo de soja e o óleo de milho. Eu não gosto de usar óleo de soja, tá? Porque tem muita gente que tem alergia e é transgênico e tal, o óleo de milho ainda passa, tá? Mas assim, às vezes, o que eu quero dizer com isso é que às vezes o pessoal pensa assim, eu vou colocar o óleo de soja, o óleo de milho para baratear a minha formulação. E aí chega lá na frente, põe, beleza? Então, prestem atenção nisso. Visualize e imprima, que é esse item aqui, beleza? Vai abrir aqui, vou traduzir aqui para o português. Fechados. Bom, eu vou ter esse resumo aqui, depois de jogar minha fórmula ali no sistema, né, da calculadora. Vocês observaram que, se eu entender bem das propriedades dos óleos, eu não preciso fazer conta. Eu não preciso... Tem gente, às vezes, que chega aqui e começa X e Y, e isso confunde mais ainda a cabeça do saboeiro, e não é assim. Então, se eu conheço bem as propriedades dos óleos e eu entendo o que eu quero entregar para o meu cliente, você chegou à conclusão, né? Você percebeu que é muito mais tranquilo de eu desenvolver uma formulação? É fácil, tá? Mas não é tanto fácil assim, não é bem assim. Vamos lá. Bom, quais são as informações que ele te dá aqui nesse resumo? Eu tenho aqui uma informação muito assim que eu preciso ficar ligado. Existe uma coisa que a gente chama na saboaria que é equilíbrio. As coisas precisam estar em equilíbrio. O saboeiro precisa estar em equilíbrio quando vai fazer o sabonete. Não adianta chegar em casa, hoje eu tô estressado, hoje eu tô estourado, a mãe tá estourada, hoje eu vou fazer o sabonete. Vai dar errado. Por incrível que pareça. Fazer sabonete é aquele momento em que a pessoa ela tem que parar e ela tem que se concentrar naquilo que ela está fazendo. Não adianta, tá? Por isso que para muitas pessoas é uma terapia. Porque a pessoa para, ela desliga completamente, ela se desliga completamente do mundo, tá? E ela começa a fazer o processo e ela, né, claro, não tô falando assim, se desligou, não sabe o que tá fazendo, não é nesse sentido, né? Mas é por isso que é prazeroso, né? E principalmente quando liga o mixer. Algumas pessoas dizem, eu vou ligar o mixer, eu vou ligar o mixer. Calma, não é em todos os momentos que a gente precisa ligar o mixer, tá? Calma aí. Então, assim, existe uma coisa na saboaria que é o equilíbrio. Eu gosto de falar de equilíbrio pessoal e o equilíbrio de formulação, que é essa proporção aqui. Para eu ter um bom sabonete, para eu ter um sabonete com propriedades legais, dureza, cremosidade, condicionamento, espuma, eu preciso ter uma proporção aqui perto de 47, né, 40, 50, 60, 40, porque tem as gorduras saturadas e as gorduras não saturadas. Tudo que é saturado é sólido, tá? Uma pegada aí para vocês. E tudo que é não saturado é líquido. Então, consegue compreender que se eu tenho muita gordura saturada, eu tenho um sabonete com pouca propriedade? E consegue perceber que se eu tenho uma formulação com muito óleo não saturado, eu tenho uma formulação que vai demorar séculos para secar, séculos para endurecer, facilmente de rancificar, e consegue perceber o grupo de problemas que eu crio se eu não tenho essa partezinha aqui equilibrada? Então, fiquem ligados nessa parte, que é bem importante. Bom, ele me dá aqui o índice de saponificação, me dá o índice de iodo, né? Proporção de fragrância, tá? E aí aqui, nessa partezinha, eu tenho a água, a lixívia. A lixívia já é a mistura, ele fala lixívia aqui, mas a lixívia a gente entende que já é o hidróxido de sódio dissolvido em água aqui, mas ele tá falando do hidróxido de sódio puro. Os óleos e a fragrância. Analisa comigo uma coisa aqui. Ele calculou, aqui na tabela dele, que em gramas eu preciso pesar 270 gramas de água, 138,26 gramas de hidróxido de sódio, 900 gramas de óleo, que daí é aqueles óleos lá, que são esses óleos que estão aparecendo aqui embaixo, e 31,5 gramas de fragrância, mas eu sempre acabo passando um pouquinho, sempre coloco um pouquinho mais mesmo. E consegue perceber aqui embaixo, olha só, peso do sabão antes da cura, tá? 1,339. Isso aqui é a quantidade total. Se você não, por isso que eu digo, se você não tem a noção do quanto que cabe na sua forma, isso aqui vai extravasar de um jeito que você vai perder massa, vai desperdiçar. Então, primeiro de tudo, quanto que a minha forma cabe? Baseado nisso, eu preciso entender os óleos e preciso entender a água, beleza? Aqui eu tenho as quantidades dos óleos, tá? Beleza? E aqui embaixo eu tenho uma visão geral, que não precisa ser exatamente isso, tá? Mas uma visão geral de como que vai ficar a propriedade dos meus sabonetes. Então, a gente tem a dureza, a gente tem 47 de dureza aqui, a variedade de 29 e 54, então, abaixo disso, nem pensar, acima, muito acima, nem pensar também.
A limpeza a gente tem de 12 a 22, então olha só, a minha deu 30. Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas assim, eu vou deixar desse jeito, tá? Eu vou deixar desse jeito porque eu quero isso. É uma propriedade que eu quero que tenha no meu produto, tá? O condicionamento aqui deu 51. O que é o condicionamento e o que é a cremosidade que muita gente acaba confundindo? Bom, condicionamento é a persistência do produto na nossa pele. Ou seja, se você, não sei se algum dia você já tomou banho com sabonete ou sabão de coco, aquele de lavar roupa em barra. Quando você passa aquele produto na pele, a impressão que dá é que parece que ele não desliza, ele fica ali, né? A vovó lá fazia, a pele ficava secando, secando. Aquilo ali é um produto com falta de condicionamento. Aquilo ali é um produto com falta de cremosidade. Entendeu? É isso. Então, eu preciso, né, se eu quero entregar um produto mais com um luxo maior para o meu cliente, agregar valor no meu produto, eu preciso levar em consideração quais são os óleos que vão me entregar essa cremosidade e quais são os óleos que vão me entregar esse condicionamento. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, encher de manteiga. Eu vou colocar karité, vou colocar cupuaçu, porque hoje todo mundo é assim, né? Eu vou fazer cupuaçu, karité, nananana. Às vezes não sabe nem por que tá colocando ali, entendeu? Então, prestem atenção nesse detalhe, que é bem importante, tá? Borbulhas. O borbulhante aqui é a espuma. Então, eu tenho de 14 a 46, o nosso deu 37. Ó, show de bola. Cremosidade, já falei. O iodo nosso deu 53, tá? E o ideal é de 41 a 70, ou seja, bem legal. Mas isso aqui não quer dizer que, não vou colocar antioxidante. Aí depois não reclama, tá? E o INS é o índice de saponificação, se eu não me engano. O nosso deu 174 e o ideal é de 136 a 165. Vou deixar assim também, tá ok. Bom, é isso, beleza? Bom, mas eu quero criar um rótulo para o meu produto. Olha só uma coisa bem legal que esse sistema, ele te promove. Se você clicar aqui, ó, em nomes de NCI, você clicar aqui, ele já vai te dar a disposição dos ingredientes conforme a legislação. Depois você só vai acrescentar os outros itens, que é o hidróxido de sódio, que é a água, né? Você não vai colocar essa porcentagem aqui, pelo amor de Deus, você não vai dizer para o seu concorrente o quanto que tem de cada coisa dentro do seu produto, né? Mas você vai colocar aqui, ó, certinho, em ordem decrescente, quais são os óleos que você usou, quais são as manteigas, e já está em ordem decrescente. Então, quem lê aqui sabe que o primeiro item que você mais tem no seu produto é o óleo de azeite de oliva. Olha só. Imagina que propriedade espetacular que o seu produto entrega aí, muito mais do que um sabonete de supermercado, né? Se bem que tem marcas hoje naturais já em supermercado, mas tem algumas outras marcas aí que é uma coisa estranha, entendeu? Que, sei lá, promete muita coisa e não entrega nada, entendeu? Então, já pensou? Olha só. Depois vem aqui, óleo de palma, óleo de coco, entendeu? Aqui ele fala 2 vezes palma, mas é porque uma é palma e outra é palmiste, tá? Então, tem óleo de rícino, óleo de amêndoas. Então, para lá, né, gente? Não tem nem o que discutir com relação à propriedade desses produtos. Bom, o que eu queria passar para vocês era isso. Eu não tinha gravado mais vídeo, mas agora eu voltei. Então, é isso aí. A gente está com vagas nos cursos, tá? No curso um curso online ao vivo, que eu montei para explicar, para ensinar de fato como formular sabonetes artesanais e de que forma que você consegue posicionar esses produtos e atrair, né, e atender às necessidades do seu cliente. Beleza? É isso e beijo grande.